Amiga, temperatura. A temperatura está em 24 graus Celsius. E aí, meus amigos? Sejam muito bem-vindos ao canal Hélio Gustavo. No vídeo de hoje, nós vamos ver aqui informe geral. Gustavo, o que é isso? Lendo os sensores por voz. Acredito que você já deve ter se deparado com o seguinte problema. Poxa, eu utilizo o meu sistema de reconhecimento de voz, seja com qualquer sistema, com qualquer software, ou com módulo V3, ou com Raspberry. Agora, eu queria fazer a leitura dos valores dos sensores. A temperatura está em 25 graus. A umidade do solo está em 40%. Como receber por voz essa informação do valor do sensor? Como saber o informe geral? Você lembra de Zazu, lá do Rei Leão? Todo dia de manhã, Zazu, que era um pequeno pássaro, chegava para Mufasa, que era o Rei Leão, e falava todo o informe da floresta, dizia como estava toda a situação da floresta. Agora, você é o rei da sua casa, o Rei Leão da sua casa, e você quer saber como está o nível da caixa d'água, em quantos por cento está o nível da caixa d'água, o valor exato do nível da caixa d'água. Você quer saber o valor exato da temperatura da sala, da umidade do solo, da luminosidade, ou de qualquer outro valor do seu projeto. Você quer saber o valor exato e ouvir por voz o sistema dizer: Hélio Gustavo, a temperatura da casa está em 23 graus Celsius. Gustavo, o nível da caixa d'água está em 37%. Como é que o sistema vai fazer essa leitura? Ficou interessado no tema do vídeo? Já dá o like aí e vem comigo para saber como fazer isso. Bem, informe geral. Senhor, como está a sua casa? A sua casa está dessa forma. Nós vamos fazer um mapeamento de sensores. Alguém falou para mim, alguém me deu essa sugestão: Gustavo, como fazer o sistema ler os valores e me responder por voz os valores exatos? Eita, eu disse, e agora? Como está lá o módulo DHT11, o sensor LDR ou o sensor da caixa d'água? Como é que eu vou pegar esse valor, vou transformar em voz e vou fazer o sistema emitir esse comando? É interessante que quando nós estamos falando de tratamento de dados, nós estamos falando de reconhecimento de voz, nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando em aprendizado de máquina, interação homem-máquina. Nada mais justo do que você falar, a máquina entender exatamente o que você tem falado, com os comandos de voz, conforme os projetos que nós temos executado aqui. Mas melhor ainda, se o sistema nos responder exatamente como ele está se sentindo, como a casa está, dá um informe geral da casa. Então, a experiência entre o homem e o usuário vai ser muito satisfatória. Então, por isso que é muito importante você fazer esse projeto. Por quê? Porque você vai ter uma interação melhor, uma maior interação entre homem, máquina, máquina, homem. Então, você pode fazer a leitura, você pode receber alarmes por voz. Veja que interessante. Você pode receber o alarme por voz, ele alertar você e dizer exatamente o que está acontecendo, o problema de forma detalhada. O sistema ele vai ser inteligente a tal ponto para ler o problema, fazer o tratamento daquele dado e responder por voz a você. A interação do homem com a máquina vai ser bem melhor. Mas agora eu vou te ensinar, eu vou te mostrar como eu fiz para montar esse projeto. Então vamos para o esquemático de montagem. Ligação clássica do módulo de reconhecimento de voz, esquemático de montagem, no pino 2 e no pino 3. Do módulo DF Play Mini, conforme os vídeos que nós temos visto aqui, pino 10 e pino 11.
Então está aqui toda a ligação, já temos projetos assim. Vamos passando aqui. A ligação com o DHT11, esse aqui é um módulo do sensor de umidade, temperatura e umidade do ar. Ele vai fazer a medição onde você inserir ele da temperatura e da umidade. Tem uma biblioteca para o Arduino, é muito fácil de usá-lo e nós vamos alimentá-lo com 5 volts e nós vamos utilizar a entrada analógica A0 da placa Arduino. Então, perceba que fazer a medição de temperatura e umidade é extremamente importante. E por que é importante, Gustavo? Porque você precisa da medição desses parâmetros em diversas ocasiões. Por exemplo, na sua casa, aquelas pessoas que têm controle de temperatura da casa, é importante fazer a medição de temperatura e retornar o valor para fazer uma malha fechada, retornar esse valor para o sistema de refrigeração do ambiente. Então você tem uma malha fechada. Outra aplicação da medição de temperatura são em projetos de IoT. Imagine, em um frigorífico, em um supermercado, na área de frios, é importante que a temperatura seja monitorada ali. E é interessante que quando a temperatura é monitorada, se o sistema identificar que a temperatura está abaixo da temperatura que aquele produto deve estar, o sistema envia a notificação e ele já pode fazer uma malha fechada também, para seja aumentar a potência fornecida, para reduzir a temperatura, enfim. E também, se a temperatura estiver menor, você reduz a potência para aumentar a temperatura daquele produto. Então, existem diversas aplicações que monitorar a temperatura e umidade do ar são muito importantes. Além também de você fazer uma estação meteorológica, você fazer uma medição de temperatura e umidade na cidade, e aí você tem um esquema de cidades inteligentes. Você pode fazer mapeamentos, descobrir as áreas mais quentes, mais frias ao longo do dia, e com isso você pode fornecer dados, esses dados se transformarem em informação, e essa informação será útil para tomadas de decisão. Então, você desenvolvendo um projeto como esse, você pode aplicar em outros projetos. E o grande segredo de você, e aqui eu vou mostrar o segredo desse vídeo, o grande segredo de você fazer a leitura exata do valor do sensor e responder por voz é simplesmente, sabe o que é? Calcular o resto de uma divisão. Agora que você já sabe que precisa dessa habilidade, como é que você vai fazer isso no seu código? Como é que você vai ordenar as instruções? E para isso nós temos a lógica de programação. Eu só vou ressaltar aqui a lógica de programação da rotina ler-valor, que é o conceito novo que eu estou trazendo aqui nesse vídeo, porque o restante da lógica, dar o comando de voz, responder com o comando correspondente, vocês já conhecem. Então, a rotina de ler exatamente o valor do sensor é que eu vou mostrar aqui. A primeira coisa é calcular a quantidade de centenas. Então, Gustavo, como é isso? Preste atenção. Você já recebeu ou já fez uma ligação e uma atendente eletrônica, seja do seu banco, seja de algum outro lugar, ela falou com você? Ela conversou com você? Então, se, por exemplo, uma atendente eletrônica de um banco, para ela falar o saldo de uma conta corrente ou de uma conta poupança, o que é que ela faz? Vamos supor que lá na sua conta corrente ou na sua conta poupança tenha R$ 133. Como é que ela fala isso? Preste atenção. Ela simplesmente pega as 133 e divide centenas, dezenas e unidades. Por isso que a atendente eletrônica ela fala de forma ela fala pausadamente. Preste atenção. R$ 133. R$ 158. Então, ela pega a centena, uma centena, duas centenas. Se for 200, ela vai falar R$ 249. Então, perceba que ela está nada mais, nada menos que lendo as centenas, lendo as dezenas e depois lendo as unidades. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Primeira coisa, eu preciso da minha medição lá,
calcular a quantidade de centenas, não é? Depois eu preciso calcular a quantidade de dezenas, calcular a quantidade de unidades e aqui eu coloquei um passo para ele ativar a verificação da unidade para escolher o áudio. Por que, Gustavo? Porque, por exemplo, se o valor da temperatura estiver em 15 graus, perceba que do valor do número 10 até o número 19, eu não falo o número da unidade, eu só falo um número só. 10, 11, 12, 13, eu não falo 10 e 1, 10 e 2, 10 e 13, é uma palavra só para o número. Diferentemente, a partir do número 20, aí você tem 20, 21, 22, 23, 24. Então, só para esse caso, eu vou fazer a leitura da unidade. Então, eu vou ativar aqui a verificação da unidade. E se caso a medição tiver entre 10 e 19, ele vai desativar a leitura da unidade. Vamos lá. Qual é o valor da centena? Centena igual a zero? Então, o primeiro áudio que ele vai emitir é um áudio nulo. Ele não vai emitir nenhum áudio, tá? Então, ele vai aqui para o seguinte. Centena igual a 1, seta, primeiro áudio igual a 100. Então, se tiver centena igual a 1, quer dizer que eu tenho 100 e alguma coisa. Se tiver centena igual a 2, quer dizer que eu tenho 200 e alguma coisa. Então, eu vou fazer essa separação, tá certo? Depois disso, eu vou agora para o outro laço lá, aquela rotina A. Vamos para a rotina A. E depois, ó, se ele não tiver, se não for nenhuma dessas, ele não tem nenhuma ação, porque ele só mede valores até 299. Gustavo, se eu quiser medir a temperatura de um forno de 600 graus, é só você ajustar o código, tá? Então, eu coloquei aqui valores até 299, que é o suficiente para as nossas aplicações. Qual o valor da dezena? Dezena igual a zero, setar segundo o áudio nulo. Por exemplo, se for 109, eu falo 109. Eu só falei o número da centena e o número das unidades. 108, 108. Então, ele não vai falar, não vai setar o segundo áudio. Se a dezena for igual a 1, aí o que é que ele fala? Ele desativa a verificação da unidade. Por quê? Porque se a dezena for igual a 1, ou eu estou em um número entre 10 e 19, ou eu estou em um número entre 110 e 119, ou 210 e 219. Eu não vou emitir o áudio da unidade. Por quê? Porque o número das dezenas ele é único. Então, ele não vai fazer a verificação da unidade. Testar qual foi o número entre 10 e 19 e emitir o áudio correspondente entre 10 e 19, não é? Dezena igual a 2, setar áudio 20. Então, se for 2, e assim sucessivamente, não é? Continua até 9. Dezena igual a 3, setar áudio 30. Dezena igual a 4, setar áudio 40 e assim sucessivamente. Depois que ele setar o áudio das dezenas, ele vem para o áudio das unidades, tá? Então, o áudio das unidades aqui, ó, ele verifica a unidade, verifica se ele faz a verificação da unidade. E preste atenção, aqui eu coloquei um portão, uma variável booleana. Verificação da unidade ativa, lembra que eu ativei ou desativei de acordo com o número da dezena? Então, é aqui. Se a verificação da unidade estiver ativa, ele vai verificar qual unidade. Unidade igual a 0. Aí ele vai fazer aqui, ó. Se a unidade for igual a 0, ele vai perguntar aqui. A centena em dezena foi igual a 0. Por quê? Agora você prestar atenção. Se a centena e a dezena foi igual a 0 e os meus áudios de centena e dezena forem igual a 0 também, o que é que ele vai fazer? Ele vai simplesmente dizer 0 graus, tá? Se não foi, aqui faltou o sim ou não, né? Se for centena e dezena igual a 0, se não, ele vai emitir áudio nulo, tá? Então aqui faltou o não aqui em cima e o sim aqui embaixo. Se a verificação da unidade não estiver ativa, ele não vai fazer nada, tá? E olhando aqui, ainda faltou outra coisa. Se a centena estiver ativa e a dezena não, preste atenção. Se o valor lido for 100, 100, o áudio tem que ser 100. Se for
101. O áudio tem que ser 101. Então perceba que, a depender do valor da centena, né? Se a unidade for 0, e se a dezena for 0, mas se a centena não for, eu preciso emitir um valor diferente no caso do 100. Tá? Você vai ver isso no código. Unidade igual a 1, seta, terceiro áudio 1. Unidade igual a 2, setar, segundo áudio 12. E assim, sucessivamente, vai para outro laço. Então aqui, ó, vê valor da medição menor que 0. Então aqui ele vai emitir o áudio agora, tá? Lá eu fiz o tratamento, agora eu vou emitir o áudio. Valor da medição menor que 0, sim. Emitir áudio menos. Vamos supor que o valor da temperatura é menos 5 graus. Então ele precisa verificar se o valor é menor para ele falar menos. E aqui ele vai dizer menos 5 graus, menos 10 graus. Se não for, ele emite já o primeiro áudio. Primeiro áudio é diferente de 0? Sim. Se o primeiro áudio for diferente de 0, ou seja, se eu tiver um valor válido na centena, ele precisa do conector I. Então preste atenção. Se o valor da centena for 0, eu não preciso emitir o conector I nesse momento. Por exemplo, 110. Eu preciso emitir o áudio do conector. Mas eu só vou emitir o áudio do conector se o valor do áudio anterior for válido, não é? Então, se for 40, eu vou falar 41. Mas se for 141, eu vou emitir 100 e áudio E, 40, áudio E, 1. Eu vou juntando os conectores dependendo do áudio anterior, tá? Então, é basicamente isso que ele faz. Segundo áudio é diferente de 0? Sim ou não? Enfim, é basicamente isso que ele faz. E aí ele retorna ao fluxo da execução inicial. E acredito que você já deve estar ansioso para saber como é que esse código fica. E nós vamos mostrar agora como esse código fica. Então aqui está o nosso código. Vamos olhar aqui direitinho. Então é sempre bom comentar o seu código, tá? Eu comentei aqui, ó, comando amiga, comando temperatura, umidade, jardim. Olha os áudios que eu gravei. Eu gravei em MP3 todos esses áudios. Quantos áudios foram, Gustavo? Apenas 36 áudios, tá? O que é que vai acontecer? 36 áudios. Ele pode ler com 36 áudios. Quantos valores? Quantos valores? 299. Ou seja, de 0 a 299, 300 valores. Se você colocar o áudio 300, aí ele com 36 áudios, com 38 áudios, 37, ele vai ler 400 valores. E assim sucessivamente, tá? Eu vou acrescentar as bibliotecas. Biblioteca do módulo DHT11, que é o módulo temperatura e umidade. O que é que eu preciso fazer? As outras configurações, módulo de voz, configuração do DF Play, são configurações que você já conhece. Então, eu só vou mostrar aqui as configurações do DHT11, que é algo que eu não abordei ainda no canal, do sensor de temperatura e umidade. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer a leitura aqui do DHT, vai incluir a biblioteca. Ele vai declarar dois objetos, o pino aqui, o pino A1, né? O pino está conectado no pino, na verdade, no pino A0, aqui. E aqui você coloca como comentário, né? Você vai aqui colocar como comentário, você aqui coloca o pino A0, que você vai estar conectado aqui no pino A0, tá? E o tipo dele é o DHT11, tá? Que existe o DHT22, que é aquele branco. Então você vai colocar aqui o pino que está conectado na Arduino e você também vai colocar aqui o tipo do sensor que você está utilizando. E aqui você vai declarar esse objeto aqui, o número do pino e o tipo do sensor. Todas as configurações que nós já conhecemos, tá? Aqui você vai precisar setar 3 variáveis, primeiro áudio, segundo áudio, terceiro áudio, variáveis inteiras, tá? Ele só vai servir para apontar o áudio que deve ser emitido. Verificação da unidade, uma variável booleana, conforme eu falei na lógica de programação, porque dependendo do valor lido, você precisa ou não verificar o valor da unidade. Por exemplo, se der 15 graus, você não precisa verificar a unidade, mas se der 25 graus, você precisa verificar a unidade para fazer a leitura.
o valor da medição e o valor da dezena, tá? Aqui, basicamente, isso aqui eu coloquei só para testar, tá? Então você pode colocar aqui como comentário. Coloquei aqui para testar. Estava testando aqui a emissão de áudio, aí eu coloquei. Mas o que vai importar é o valor da leitura dele, tá? Então aqui as configurações que vocês já conhecem, vamos para o que interessa. Bom, se ele verificar que o comando amiga foi um comando reconhecido, ele vai carregar os demais comandos, tá? Não é porque ter outros comandos carregados se você não vai utilizar. Então, eu coloquei aqui para ele habilitar os comandos das leituras só quando tiver o comando amiga reconhecido, tá? Vamos adiante. Aqui, se for lido a temperatura, se for reconhecida a temperatura, o que é que ele vai fazer? Ele vai emitir o áudio, o valor da temperatura está em... Aí ele faz a leitura da temperatura e ele vai para a função ler valor. E agora vem algo que talvez eu não tenha explicado aqui nunca no canal. Existem funções de rotina que você pode direcionar o fluxo de execução do seu código para essa função de rotina sem fornecer nenhum valor de entrada. Aqui você precisa fornecer um valor de entrada, você precisa fornecer um input. E qual é o input? O input é justamente o valor da medição. O que é que eu quero fazer? Onde você vai utilizar essa função aqui com o valor de entrada, né? Deixa eu selecionar aqui. Você vai utilizar, imagine que você tem uma rotina específica, que você quer executar essa mesma rotina para diferentes valores, para diferentes variáveis. Que é o nosso caso. Eu tenho essa rotina de emissão de áudio e eu quero executar essa rotina para diferentes contextos, para diferentes situações. Eu quero executar essa rotina quando eu quiser ler o valor da temperatura. Eu quero executar essa rotina quando eu quiser ler o valor da umidade. Eu quero executar essa rotina quando eu quiser ler o valor do nível da caixa d'água. Enfim, quando você precisa executar a mesma rotina para diferentes variáveis, você utiliza uma função de rotina com o valor de entrada, que é basicamente isso. Ele lê o valor e ele vai pegar o valor que foi lido da temperatura da sala. E ele vem executar aqui, ó, void ler valor, int medição. E aqui você precisa colocar isso, tá? Int medição. Então, essa variável medição, ela vai conter o valor que foi apontado aqui nessa outra variável, que no caso foi temperatura sala. Vamos adiante. O que é que ela faz? Ela calcula o valor das centenas. Como é que calcula o valor das centenas? Você pega um número e divide por 100. Pronto. Se for 100, 100 dividido por 100, 1 unidade. Se for 200, 200 dividido por 100, 2 unidades. Se for 150, vai dar 1,5. Uma centena, tá? Só valores inteiros. Se for 25 graus, Gustavo, vai dar quanto? 0,25. Quantas centenas? 0 centena. E é basicamente isso. Dezenas, e aqui está a função que calcula o resto de uma divisão. E esse resto, o que é que ele vai fazer? Ele vai me servir para calcular a quantidade de dezenas da minha medição, tá? Por quê? Porque depois que eu fizer aquela conta, o resto praticamente vai ser o valor da dezena. Essa expressão aqui, o que é que ela faz? Ela pega o valor medição e calcula o resto da divisão por 100. Então, se eu pegar um valor e dividir por 100, vai sobrar o quê? O valor da dezena. E vamos supor que o número seja 125. Se eu dividir 125 por 100, o meu resto vai ser quanto? Vai ser 25. Esse 25, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 10. 25 por 10 vai sobrar quanto? Duas dezenas. E é assim que eu calculo. E aqui, seguindo o mesmo raciocínio, o valor das unidades. Você aqui, ó, tem o valor. Esse primeiro valor do parênteses vai me dar o valor das dezenas. Ou melhor, vai me dar o valor da dezena, né? 25. E quando eu pego 25 dividido por 10, vai dar o quê? O que sobrar vai dar o valor das unidades, não é? Então, por exemplo, 25
Se eu pegar 25 dividido, no caso 25 dividido por 10, né? Vai dar 2,5, né? Vai dar 2, vai sobrar 5. Então o valor da unidade é quanto? 5. Ele calcula o resto da divisão. Verificar a unidade. Ele ativa a verificação da unidade conforme nossa lógica de programação e ele faz todos aqueles cases que nós vimos. Primeiro áudio igual a 37, e aí você vai gravar os áudios conforme nós vimos, tá? A sequência exata e vai verificar qual áudio corresponde ao que você quer emitir, tá? E aqui basicamente o que nós vimos, tá? Aqui, ó, o valor da dezena, o switch case da dezena. Então aqui ele faz todo o case 11, ele emite 11, case 12, ele emite 12. Aqui, se for 20, aqui ele faz até 90, né? As dezenas podem de 1, uma dezena, até 9, né? Então aqui a unidade, ele verifica se a verificação da unidade está ativa e assim ele verifica a unidade, tá? Então basicamente isso que ele faz, certo? Então aqui ele vem caminhando e aqui ele de fato ele emite o áudio. Se o valor for menor que 0, ele deixa o valor negativo, né? Emite o áudio menos. E aqui ele vai verificando, né? Aqui ele verifica se precisa emitir o conector, emite o primeiro áudio, conector se for preciso, segundo áudio, conector se for preciso e terceiro áudio. E aqui o que é que eu fiz? Ele vai fazer um alto zero, né? Aqui esse alto zero é quando ele quiser zerar, mas isso aqui é outra função de rotina. Ele volta aqui e já volta, ele já falou o áudio e aqui ele emite o áudio correspondente. Por exemplo, se for umidade, ele emite %, se for temperatura, ele emite graus Celsius, né? Bem bacana, né? E no final ele dá o alto zero, que é para carregar apenas o comando amiga, né? Se você olhar aqui, ele emite apenas o comando amiga, ele zera, né, os comandos carregados e emite só o comando amiga. Então, basicamente isso aqui que ele faz. Beleza? Vamos lá agora verificar como fica a demonstração prática desse projeto. Bem, aqui está o nosso circuito, alto-falantes, DF Play, módulo de voz e Arduino, as ligações que vocês já conhecem, e aqui está o DHT11. Eu vou dar os comandos aqui, ele vai fazer a leitura real aqui do laboratório. Amiga. Temperatura. A temperatura está em 25 graus Celsius. Aqui, ó, o que acontece? Eu estou com o controle aqui a temperatura configurada. Eu vou desligar o ar-condicionado para ele mostrar a temperatura real. Aqui, ó, 26 graus. Amiga. 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 Temperatura. A temperatura está em 24 graus Celsius. Amiga. Umidade. A umidade está em 57%. E aí, gostaram do vídeo? Se você gostou, dá o like aí nesse vídeo, compartilha com seus amigos e valeu, meu amigo! Agora você pode integrar o seu sistema com Jarvis e com qualquer outra aplicação e ter o valor exato do valor do sensor. Valeu!